Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, quinta-feira na realidade, dia 9 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido para se inscrever gratuitamente aqui no canal, caso ainda não esteja inscrito, aqui embaixo, de forma gratuita. E lembre-se também que você pode usar os comentários aqui para solicitar análise, seguindo aqui a ordem de prioridade que já comento aqui nas análises, membro, inscrito e depois não inscrito. Eu atendo ali esses pedidos de análise na próxima análise de fechamento do pregão. Vamos lá, vamos falar do fechamento do pregão de hoje, também de diversos ativos aqui, encerramento de posição, andamento das posições que a gente tem aqui comprado nesse momento, destaque de alta, de baixa do Ibovespa, além de atender aqui Banco do Brasil, Inter, Vamos 3, Semin, Brave, IP3, que foram pedidos que vocês deixaram registrado aqui na última análise de fechamento nos comentários. Vamos lá. Lembre do joinha aqui no decorrer dessa análise. Ibovespa terminou o pregão de hoje com uma leve alta de 0,3%, ponto positivo, não fez nova mínima em relação a esse ano. O que seria importante para o Ibovespa continuar seu processo de correção, né, de poder até buscar essa região de 122,209, já começar o pregão de amanhã superando a máxima do pregão de hoje? Seria algo positivo. Vamos ver se o Ibov consegue fazer isso aí. Se a gente olhar para um gráfico de 120 minutos, por enquanto não começou muito forte o movimento, bateu na média e gerou um sinal de baixa. Então, se ele romper a máxima do pregão de hoje, ele reverte um sinal de baixa na média e cria uma expectativa de vir buscar essa região de topo aqui. Então, vamos guardar o próximo pregão, mas terminou gerando uma sinalização de baixa para o próximo pregão. Seguindo para a gente falar aqui, lembrando que o Ibov segue dentro de uma tendência de baixa de curto a médio prazo, gráfico diário, gráfico semanal, ainda seguindo apontando mais para baixo. O principal suporte nesse momento é esse fundo aqui, ó, essa região aqui na faixa 118.532 pontos. Depois disso, vou falar do mini índice, que no pregão de hoje fechou na estabilidade, está fechando na estabilidade. Gráfico de 60 minutos, subiu, que aí depois do movimento de baixo seria interessante acontecer algo, vai tentar pegar algo para cima, já gerou um sinal de baixa, está abaixo da média. Se abrir caindo o próximo pregão, eu focaria em venda. Topo descendente, o pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente abaixo dessa região aqui dos 120.800 pontos, 120.795, até mesmo um fechamento que, se gerar um fechamento aqui para baixo, abaixo do fechamento de hoje, seria mais interessante para se buscar operação de venda. Por outro lado, abriu subindo, revertendo aqui, ó, esse topo aqui principalmente, eu buscaria compra para cima dos 121.070, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, o dia de hoje apontando para baixo aqui no gráfico diário, uma queda forte dentro do que a gente tinha comentado ontem, sinal de perda de força ali na média, um indício de fraqueza por parte dos compradores em cima dessa média, apesar do sinal de alta aqui de superar a máxima do que anterior, abortou esse sinal de alta, vindo para um fechamento para baixo dos 6.100 pontos, o que reforça um viés mais de baixa no dólar, trazendo a expectativa de poder testar próximos níveis de suportes, uma região aqui intermediária que eu vejo na faixa dos 6.030 pontos, ou 603, e na região ali dos 5,96 ou 5.965 pontos, outra região que eu vejo também com certa relevância. Então, um viés mais de baixa, gráfico 60 minutos, aqui a gente tem um movimento que tentou ali uma subida em cima do suporte, já abortou, já veio para baixo, abriu caindo. Se for para buscar vendas, só se for através de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais próximo da média, depois do movimento mais bem definido ali de correção. Quando eu falo só, se for não pivô de baixo, porque já tem um movimento um pouquinho mais longo. Se abre caindo, já gera algum sinal de alta, ou seja, quebrou a sequência de máximas descendentes aqui no gráfico de 60 minutos, eu olharia para a compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, buscando aqui um retorno do preço à média do G60, ou mesmo essa região de fundo anterior, que começa ali na faixa dos 6,80 e vai até o patamar de 6,92. Então seria isso aqui, a tentativa de pegar algo para cima para essa região. Chegou aqui no próximo pregão, aqui, ó, tentou ali, bateu na média, não ganhou força, gerou alguma sinalização para baixo, foca em venda. Então essa seria a ideia, continuar aí, visto que o que foi comentado no gráfico diário aqui do dólar. A Petrobras terminou o pregão de hoje em alta, 0,44%, segue dentro de um viés de alta, mas nada muito relevante porque a gente está dentro ainda de uma tendência indefinida no gráfico diário, depois que ela anulou aqui a sua tendência de alta. Então segue dentro do viés de alta por continuar acima das médias. O que muda esse viés é voltar a fechar abaixo da média, gerando nova mínima, ou perder essa região aqui de suporte na faixa dos
36,21 a R$ 36,06. E ela está espremida justamente abaixo dos R$ 37,00 e acima da média. Então, qualquer sinalização um pouquinho mais relevante aqui para cima, principalmente para quem for operar mais no day trade no papel, acima dos R$ 37,00, sinalizações de alta no intraday, como gráfico de 15 minutos ou 10 minutos, sinalização de alta, acima desse patamar ficaria mais voltado à compra. A Vale 3 fechou o pregão de hoje para variar em queda, 0,62 em R$ 51,23. Já temos aqui o 8º pregão consecutivo de queda na ação, suporte mais relevante para o papel, gráfico semanal, dando aqui um zoom menos e colocando aqui a questão do ajuste de volta, né, que eu tirei por causa do dólar. A gente tem ali uma região de suporte mais relevante na faixa dos R$ 50,10 até os R$ 48,40. Segue apontando para esse patamar, sem sinal de alta, sem sinal de perda de força por enquanto no movimento de queda. A primeira sinalização de subida nesse papel seria através da superação da máxima desse candle aqui de hoje, em R$ 52,25. Seria algo que me levaria a comprar esse ativo contra a tendência? Não gosto muito não. Eu ainda vejo o papel ainda mais fraco do que a média. Então não seria o ativo que eu escolheria para fazer isso nesse momento. Se fosse para operar contra a tendência na Vale 3, no meu caso eu exigiria esse papel estar ali mais em cima da região dos R$ 50,00, próximo da região dos R$ 50,00 para baixo. Depois da Vale, eu vou falar aqui de B3SA3, que acionou a nossa saída quando ela veio para baixo dessa região aqui. Eu busquei uma compra aqui no papel, ela até gerou ali um rompimento, bateu na resistência, perdeu força, oscilou aqui embaixo, fechou aqui em cima. Mas, de maneira geral, saímos dessa posição comprada de swing trade da B3SA3 com a perda de 3% na operação e uma redução de 0,5% do capital total. A outra operação que a gente abriu ontem, que pelo gráfico ali de 120 minutos que eu falei que eu abri, primeiro a gente fez uma entrada aqui que gerou, bateu no objetivo aqui nesse ponto, recuou, eu abri uma compra no pregão de ontem, recomendei uma compra no aplicativo, na expectativa, dentro do que foi falado na última análise de fechamento pregão, que essa ação pudesse fazer algo aqui para cima, inclusive para romper isso aqui, buscar essa região, enfim, vamos ver se ela consegue fazer isso aí, dar continuidade, porque ela fechou o pregão bem hoje com alta de 2,44%, vamos ver se ela continua fazendo isso aqui mais aí para cima. A região de resistência mais relevante nesse momento por volta dos 28,80 e mais acima na faixa dos 29,60. Então são os dois níveis aí mais relevantes para BPAC. Já dá para pensar ali até em trabalhar com stop de proteção de lucro neste ativo. Seguindo para a gente falar agora de Engie 11, o papel, a gente está dentro de uma compra nessa ação, seguimos comprado, por enquanto, 2 candles fortes de subida e na queda foram 2 candles também mais fracos em relação à alta. Gráfico de 120 minutos, gerou um sinalzinho de alta aqui hoje, para quem abriu compra, botou stop aqui embaixo, segue com stop aqui mais embaixo, tentando pegar algo para cima. Para quem não abriu compra, se abrir subindo, rompendo essa máxima, seria outra alternativa deixar o stop aqui embaixo, em cima de Engie 11. Espero que ela faça isso aqui para ganhar força aqui a favor da nossa compra de swing trade nesta ação. Lembrando, a gente ela está bem acima aí do nosso preço de entrada. Olhando agora para ITSA4, Itaúsa, também estamos comprados no papel, fechou aqui em R$ 8,78. E olhando aqui para o gráfico de 120 minutos, também um movimento de subida mais relevante, um pouco mais fraco aqui, abriu um sinal de fundo aqui no 120, vamos ver se ela ganha força mais aqui para cima a partir do próximo pregão, que seria ruim para a nossa operação, retorno para baixo desse patamar. Qualquer mudança de stop na operação, seja aqui, seja em Engie 11 ou BPAC 11, você ou vocês vão receber isso, a notificação através do aplicativo DV Invest, disponível aí para iOS e para Android também. E via web você consegue acessar app.dvinvest.com.br. Após isso, vou falar de BIF3, que fechou em boa alta, um destaque de alta no pregão de hoje, alta de 5,79%. Segue dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Poxa, Dalton, isso aqui já é um pivô de alta. No prazo menor dá para se ver com um gráfico de 120 minutos como um pivôzinho de alta. Vou botar aqui 120 minutos. Então temos aí um pivôzinho de alta ou quase que um fundo duplo aqui no 120. Mas no gráfico diário, o sinal, vamos dizer assim, um ponto um pouquinho mais relevante seria essa região aqui desse topo, onde caiu forte, deu um leve repique aqui e essa pancada para baixo. Então, para mim, seria um dos pontos mais relevantes porque tem mais resistências pela frente. Mas, de maneira geral, essa sinalização de alta aqui aumenta a probabilidade justamente de caminhar para essa região aqui de resistência. Então, se eu tivesse comprado no curto prazo em BIF3, eu trabalharia com stop no mínimo abaixo da mínima
deste candle do pregão de hoje, que se voltar para baixo esse patamar, sairia dessa posição. Aguardaria pelo menos mais uns 2 pregões para tomar uma nova decisão de tirar o stop daqui e subir o stop dessa operação. Então, lembrando, num prazo mais longo, não é um ativo que eu gosto não, gráfico semanal em tendência forte de baixa, gráfico mensal também mais alinhado para baixo, aqui está topos e fundos descendentes, e se dermos aqui um zoom menos, o caminho mais provável dessa atual tendência de baixa do que pode gerar um repique onde se encontra por conta desse fundo aqui, lá de 2020, lá da pandemia, mas ainda pensando no curto a médio prazo, principalmente o médio prazo, a expectativa seria desse papel buscar a região lá dos R$ 4. Seguindo para a gente falar agora aqui de CSNA3, que fechou o pregão de hoje com queda de 3,99%, destaque de baixa. Olha a estilingada para baixo do CSNA3, também está com o cenário gráfico bem ruim. Gráfico de 84 dias, que é o quadrimestral, olha só, fraqueza para subir comparado à queda. Parou em cima de um nível importante de suporte e está perdendo essa região inteira de suporte, aumentando a chance de caminhar para cá no médio para longo prazo, região lá dos R$ 5,16. E no gráfico mensal, dá para ver que a ação perdeu aqui, ó, depois de ter estabelecido esse zigue-zague aqui ascendente, ela simplesmente tinha parado em cima desse suporte por aqui e agora, respeitando ali a média, demonstrando fraqueza por parte dos compradores, acelerou o movimento de baixo, fechou abaixo dessa região e agora não tem muito suporte tão relevante pela frente, a não ser essa região aqui mais embaixo, que aí a gente está falando lá da região de 4,53 a 3,55, mas antes tem aquela região que eu já comentei, um pouco acima dos R$ 5. Mas de maneira geral, prazo mais longo não seria o ativo que eu buscaria operação de compra. Prazo mais curto, para buscar operação contra a tendência, seria a oscilar acima da máxima de um candle anterior, após algum candle que demonstre fraqueza, mas mesmo assim está um risco maior nesse papel. Se tivesse feito aqui essa tentativa aqui assim, ó, mesmo com movimento longo de baixo, teria gerado stop na sequência. Então, risco maior em CSNA3. Ativos que vocês solicitaram aqui para análise. Começando aqui por Banco do Brasil, alta de 0,46%, a ação ainda não conseguiu ganhar força aqui para gerar ali um fundo duplo, né, algo semelhante a isso aqui, romper essa máxima aqui. Pode fazer isso aqui, mas ainda eu olho isso aqui tudo com um processo de correção da atual tendência de baixa ali, olhando semanal, então perto da média. Enfim, mas de maneira geral, quem tiver comprado, já coloca o stopzinho aqui embaixo, comprado que eu falo no swing trade, deixaria o stop aí abaixo dos 23,95. Ela no pregão de hoje cria uma expectativa de poder ter algo mais para cima. O rompimento daqui dos 24,40 gera um viés de alta no papel, ideal que ela não só faça oscilação acima, mas ela consiga fechar um pregão aqui para cima desse patamar. E aí vamos ficar atentos na questão de não poder ter, que seria um sinal de saída, um fechamento abaixo da média com nova mínima. Eu pularia fora da operação, inclusive até buscaria uma operação de venda nesse papel. Lembrando, não estou posicionado em Banco do Brasil em termos de swing trade. Olhando aqui para falar de NBR32, temos um ativo, se olharmos para o mensal, que perdeu bastante força, veio para a região importante aqui de suporte, onde deu dois recuos e depois voltou a subir, onde pode justamente gerar aqui um repique de alta num prazo menor. Semanal, tá, essa região de suporte aqui foi primeiramente respeitada, depois perdeu ali oscilando abaixo, não veio através abaixo dessa mínima, mas tudo isso aqui ainda eu vejo fraqueza para subir. Por mais que ela possa ter um repique aqui maior de alta, vai ficando a expectativa de poder ter algo mais para baixo aqui no médio prazo, de buscar essa região de fundo aqui. Então tá difícil de abrir já uma compra aqui pensando num prazo maior. Se fosse fazer isso, eu colocaria pouco capital em cima desse papel. E falando de swing trade, para quem fez compra aqui de fundo ascendente, o stop está aqui embaixo ainda. Se ela conseguir gerar aqui algum sinal de alta, como primeiramente superar essa máxima, se for para abrir uma compra aqui, arriscando um pouquinho mais, tentando pegar um movimento aqui para essa região de topo, o stop ficaria abaixo dessa mínima aqui. Ou seja, abaixo do pregão de hoje, 25,61, ficaria em 25,59 ponto de stop, e uma entrada ali na superação dos 26,60, tentando pegar algo para cima, uma operação mais curtinha mesmo, em cima dessa ação. Depois aqui de NBR32, vamos falar aqui de Vamo 3, que no pregão de hoje, ela terminou o pregão em queda de 0,87%, ação que depois de um bom tempo de forma lateral, esse retângulo aqui, vou colocar aqui ó, na tela a projeção de queda aqui intermediária, seria lá no patamar de R$ 4,23. Então observe
retorna aqui para... acredito que está retornando aqui. Mas enfim, o papel perdeu essa região, peço desculpas aí pela falha técnica, mas o papel perdeu essa região aqui, volta aqui para a região da média, gera uma sinalização de baixa, tenta ainda subir, mas observe o comportamento do preço já em relação à média, um indício que está sendo dominado pelos vendedores. Por esse motivo, qualquer iniciativa de compra aqui não seria do meu interesse nesse papel, a não ser que passe para cima dessa região aqui dos R$5,10, por exemplo, e passe a proporcionar uma sinalização de fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar. Abaixo das médias e abaixo dessa região aqui em torno de R$5,05 a R$5,10, eu não buscaria operação de compra ainda neste ativo. Ficaria mais interessado em buscar a operação de venda, em trabalhar mais na venda ou sair de posição comprada nesse papel, até porque o cenário gráfico dessa ação é de baixa em todos os prazos operacionais. A Semin 3 também está dentro de um cenário mais negativo de curto prazo, dá para perceber aqui, deixa eu só ajustar minha escala aqui do gráfico, pronto. Está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, onde apoia muito mais a operação de venda, principalmente testando a média ali, já no topo descendente em cima da média, ficaria mais interessado em venda nesse papel. No gráfico semanal dá para perceber também um zigue-zague descendente, e se for para arriscar alguma compra nesse papel, que seja mais dentro aqui, contra a tendência, que seja mais dentro dessa região de suporte aqui. Ou seja, mais próximo de uma região em torno dos R$4,50, R$4,40. Seria isso aí para o papel. Então, por enquanto, por mais que possa vir a subir aqui, não teria interesse em compra de swing trade nessa ação, porque a tendência, como já disse, diário e semanal estão alinhadas para baixo. E, nesse caso, se for para arriscar compra, mais em nível de suporte importante, como, por exemplo, a região de semanal que eu acabei de mencionar. Seguindo para falar de Brave 3, o ativo está dentro de uma tendência de alta de curto prazo e o semanal também gerando ali um pivôzinho de alta no gráfico semanal e apontando para testar a região mais importante que tem dela aqui, que foi, vou pegar no gráfico mensal, vai ficar mais claro, isso aqui, ó. Essa região que foi perdida. Então, por enquanto, ela vai gerando, vou até colocar aqui, ó, os números do Fibonacci nesse movimento de baixa, para demonstrar que a região de 61,8% do Fibonacci, ela está em cima desses fundos anteriores. Então, um ponto muito importante que, por enquanto, vai apontando para buscar essa região. Gerou um fundo descendente, tendência de baixa ainda no mensal, apesar da tendência do gráfico diário e do semanal ser de alta. Ô, Dalton, então o que eu faço com essa informação? Com essa informação, você vai focar um pouco mais em compra num prazo menor. Só quando se chegar num nível de resistência importante do prazo maior, você já começa ou a reduzir o tamanho do stop ou não abrir posição, se você tiver comprado, né, reduzir o tamanho do stop ou não abrir posição comprada ali nesse patamar, dependendo da forma como o preço chegar nessa região, pois o risco aumenta mais. Mas nesse momento, o ativo está dentro aí de um viés de alta no curto prazo, fechou o pregão de hoje de forma positiva, 2,13%. Para buscar a compra nessa ação, foi até uma ação que eu comentei nas oportunidades para a semana, de buscar a oportunidade de compra se ela tivesse um recuo um pouco maior, ou no preço ou no tempo. Então, se ela ficasse um pouquinho mais aqui de lado, viesse testar essa média, gerar sinal de alta, eu animaria de buscar uma compra justamente tentando pegar esse movimento para a região dos R$26, mas por enquanto ela não fez algo que eu gostaria que fizesse. E, por último, aqui falando de IP3, né? IP3 terminou aqui o pregão de hoje com queda de 0,55%. Esse ativo aqui preocupa no prazo maior, porque o anual, esse aqui é o gráfico anual, olha o que ela fez no ano passado, em 2024. Fechou abaixo da média, anulou esse grande candle de alta, fechou abaixo de uma série de região de suporte. Então, aumentou muito a chance de caminhar para níveis mais baixos aqui, de testar efetivamente uma região primeiro ali na faixa dos 16,10, falando de médio prazo, e depois na faixa mais abaixo, seria lá dos 12,10. Mas olhando, descendo o prazo operacional desse ativo, gráfico quadrimestral perdeu os fundos ascendentes, então ficou ruim para um longo prazo. Gráfico mensal, tendência zona de baixa muito bem definida, topos e fundos descendentes, apesar de ter dado uma esticada para baixo, onde chegou, pegando essa mínima aqui, traçando aqui para trás, dá para ver que bateu no topo anterior, no fundo anterior, e ela pode sim gerar um repique de alta. Então, se fosse para buscar qualquer tipo de compra desse ativo, não seria para prazo mais longo, né? Médio para longo prazo. No máximo, seria para buscar alguma alternativa de compra de swing trade, como por exemplo assim, ó, rompeu aqui a máxima desse candle, ou desse candle aqui, isso aqui não gosto tanto, mas enfim, se tivesse mais um candle seria mais interessante.
para tentar pegar algo para cima sem exigir tanto em termos de objetivo, tá? Porque o prazo acima não é dos melhores, então o prazo abaixo tende a ficar mais complicado aí os movimentos. Dá para perceber que gera algo importante para cima e não consegue desenvolver ainda, mesmo tendo gerado algo mais relevante. A tendência no gráfico diário continua sendo um pouco mais de baixa, apesar de ter dado uma lateralizada aqui, mas continua ainda dentro de uma estrutura de baixa, que eu só vejo a mudança dessa estrutura se superar essa região aqui de R$ 19,75. É isso, amigos. Muitíssimo grato pela sua atenção aqui nessa análise de fechamento pregão. E lembre-se de colocar aqui nos comentários embaixo sobre o ativo que você quer que seja comentado na próxima análise de fechamento pregão. Muitíssimo grato. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Até a próxima.